está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então, chegou uma pobre viúva, que deu apenas duas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, fiquem à vontade, podem se assentar. A vocês que nos acompanham pela TV Pai Eterno, pela Rádio América, pela TV Horizonte, pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. A vocês que aqui estão. Meus caros, minhas caras. Todos nós devemos, sim, ser gratos. Todos nós devemos, sim, ter a capacidade de agradecer não só aos outros, não só a Deus, mas devemos ter uma vida de gratidão. E a melhor forma de gratidão, mais do que simplesmente dizer o muito obrigado, que é uma regra básica da boa educação, afinal de contas, existem algumas palavrinhas que a gente aprende logo cedo, né? Logo cedo a gente é educado a dizer algumas palavrinhas que com o tempo parece que a gente se esquece. Bom dia, boa tarde, por favor, com licença e obrigado. Regras básicas da boa educação que em todo lugar as pessoas aprendem. Mas mais do que dizer simplesmente o muito obrigado, é preciso olharmos para a profundidade do que a história de Tobit, Tobias, nos é dada na liturgia de hoje e que no Evangelho toma um caráter completamente esplendoroso e exigente. A narrativa da primeira leitura que nós temos é de um homem que vê seu filho chegar em segurança em casa e se sentir na obrigação de retribuir àquela pessoa com um gesto de gratidão. E a resposta que eles recebem é muito, muito interessante. Porque eles tinham que dar alguma gratificação. Então eles escutam, vejam que coisa. Bendizer a Deus e dar-lhe graças diante de todos os viventes. Diante de todos os viventes. Extrapolando isso, mais do que simplesmente olharmos para pessoas, mas que nós sejamos homens e mulheres que tenham uma postura de gratidão diante da vida, de todos e de tudo. Não é à toa que hoje, na celebração do Dia Mundial para
refletirmos questões ambientais, é necessário que tenhamos essa consciência, sermos gratos e respeitos, bendizermos a Deus diante de tudo. Enquanto alguns supervalorizam o cuidado com os animais e o meio ambiente e esquecem das pessoas, existem outros que supervalorizam o cuidado com pessoas, que é tão importante, mas esquecem que o mesmo cuidado com as pessoas se transforma em cuidado com a natureza, com animais, com o meio ambiente. E daí a receita que começa a ser dita: rendam graças por todos os benefícios que receberam. Aí vem: se é bom guardar o segredo do rei, é justo revelar e publicar as obras de Deus. Fazei o bem. Fazei o bem, e o mal não vos atingirá. É melhor pouco com justiça do que muito com a iniquidade. É melhor o pouco com justiça do que o muito com a iniquidade. A justiça aqui significa a observância da palavra, vivência da palavra, vivência do respeito às pessoas, vivência do respeito com os outros, vivência com respeito com o meio ambiente, viver de modo com que o respeito toque e esteja ligado a tudo. É melhor o pouco com justiça do que o muito com a iniquidade, do que, ainda que se fale de Deus, viva-se como se Ele não existisse. Ainda que se fale de respeito, mas mostre o desrespeito cotidianamente. É melhor o pouco com a honestidade e responsabilidade do que o muito com a atitude de ferir, destruir, ofender, magoar ou mesmo retirar de alguém aquilo que lhe é de direito. Pessoas que não têm a consciência do que significa o pouco com justiça é melhor do que o muito com a iniquidade, devem pensar muito bem se poderiam, pelo menos, se dizer discípulas de Jesus. E aí eu explico o porquê. A cena que nós temos no Evangelho de Marcos, ela é muito bonita. Porque a narrativa mostra que pessoas iam até o templo e colocavam muitas coisas. Alguns poderiam ofertar muito. Mas uma viúva, e eu imagino essa cena com uma indicação de um bem-aventurado professor que tive, no qual ele fala: essa mulher com 2 únicas moedas que não valiam para muitos quase nada, nas 2 mãos. Como existem aqueles que, na hora que vão fazer, seja sua oferta na missa, ou mesmo vão ajudar alguém, levam aquele pouco que têm como se estivessem carregando em 2 mãos. Essas 2 mãos significam a totalidade da pessoa. Ela não está dando um pedaço, um pouco, não, ela está dando tudo que tem. Simbolizado pelos seus 2 lados, pela sua inteireza. E ela coloca com as 2 mãos no cesto das esmolas 2 moedas que para muitos podem não valer nada, mas ela colocava tudo de si. E talvez até se valesse muito para ela, ainda que para alguns valesse pouco. Imagine o gesto de você colocar naquele cesto
estar pensando em colocar tudo que tem, tudo que é, tudo que pode, tudo que sonha, tudo que já passou. O que essas duas moedas podem significar de uma história que pode ter carregado muitas labutas, ter vencido muitas lutas, perdido algumas batalhas, mas é uma história que ali é colocada. Como muitos que na defesa, seja do meio ambiente, da dignidade da pessoa, colocam o tudo de si, enquanto alguns não colocam nem mesmo a mísera parte de uma hora de seu dia. E se acham dignos de receber todas as honrarias. E ela ali, com essas duas moedas, ao soltar, saber que aquelas duas moedas nunca mais voltarão à sua mão, como também a nossa história, quando entregue de modo grato a Deus, não volta mais para nós simplesmente, mas ela se multiplica em benefício para muitos. E o que quero dizer com isso? Aquilo que a própria leitura de Tobias e aquilo que o próprio Evangelho nos indica na disposição de seguir o Senhor Jesus Cristo, todos nós precisamos mais do que oferecer aquilo que carregamos nos bolsos, ou aquilo que nós temos em nossas contas, ou aquilo que nós colocamos como os nossos dons, ou aquilo que nós colocamos como nossas virtudes, ou aquilo que nós colocamos como nossos méritos, colocar a nós mesmos. Tudo que somos. E saber que o pouco com Deus é muito, enquanto muito sem Deus pode até encher os olhos, mas não é nada. Me encanta lembrar a história de uma senhora que eu conheci, e eu falo não de história, não falo de fantasias, agora eu falo de algo que vivi e toquei. Aquilo que muitos colocam em discurso, mas eu digo, pela Eucaristia que celebro e por aquilo que colocarei no altar, o que eu vi. Uma senhora que com muito pouco, um dia ela chega até mim falando: padre, isso aqui é para eu poder ajudar a cuidar da minha comunidade. Como alguns que às vezes fazem questão, não, eu quero entregar para o padre. E aí o padre, que não é bobo, já pede uma pessoa para estar perto, porque ele acompanha, vê a gente recebendo, para ver onde a gente vai colocar, né? Porque o dinheiro dado para a igreja é para a igreja. Não pertence a ninguém mais, senão à igreja. E ela deu um valor que para alguns, para mim, valeu mais do que todos os outros dinheiros que muitos colocavam com a arrogância de um papo do pescoço que dizia: eu coloquei. E ela na descrição colocou tão pouco, mas nunca deixou de colocar o tudo que ela tinha na entrega a Cristo para a vida dos outros. E eu estou literalmente dizendo isso. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. E o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Uma vida grata a Deus é uma vida que sabe valorizar isso. Fazer daquilo que é a oferta. E como nós precisamos de homens e mulheres que assumam fazer isso. A exemplo de Bonifácio, que fez isso. A exemplo de tantos que nós podemos encontrar nas nossas ruas, nas nossas comunidades, nos nossos bairros, que fazem isso. Na liturgia de hoje, tão simplesmente, olhando para todo o planeta, como se eu pudesse enxergá-lo, mas imaginando um pouco de tudo aqui na Serra da Piedade, eu fico imaginando como tantos estão
vilipendiando, roubando, tirando o direito de viver do futuro daqueles que virão após nós, simplesmente porque acham que o muito sem Deus vale. E, infelizmente, são responsáveis por uma possível catástrofe de seus filhos, de seus netos e bisnetos. E serão lembrados pela história como aqueles que possivelmente, tomara a Deus que não, mas que possivelmente pela exploração advertida, consciente e irresponsável, destroem o bem de todos, descuidando e maltratando a natureza. Mas também aqueles que não sabem fazer o gesto que essa mulher fez, e aquilo que é indicado na primeira leitura, uma gratidão que deposita a Deus tudo o que é, não o que tem. O que para muitos pode parecer pouco, mas que vale tanto. Como nós precisamos de cristãos que nesse cesto da grande história da vida, junto com o Senhor, coloquem o seu ser inteiro à disposição daquele que devia ser o nosso foco. Que o Senhor nos ajude a entender tão simplesmente de que vale ganhar o mundo e não ter a si mesmo. De que vale viver bem o hoje, com a plenitude de tudo que a gente possa fazer, na irresponsabilidade de não pensar no amanhã e, infelizmente, amanhã não termos nada para comer, beber ou fazer. Aproveitar tudo hoje vale a pena a incerteza do amanhã? Falo isso no que tange ao meio ambiente. E ao que tange a nossa vida, não valeria muito mais termos a capacidade de colocar o nosso ser inteiro à disposição do Senhor e aprendermos que aquilo que nós queremos para o mundo parte da entrega do que nós somos na inteireza e na nossa pobreza. Porque a única coisa que realmente temos, e sem medo eu digo isso, a única coisa que nós realmente temos e levamos para o túmulo é o nosso nome, com a história que eles serão lembrados. Do ponto de vista da fé, a vida tem uma perspectiva muito maior, ela continua. Mas para aqueles que aqui permanecem, a única coisa que levamos para o túmulo é o nosso nome e a história que nós construímos. Só isso. Confiando no Senhor da vida, de pé, apresentemos nossas preces.